Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um jeito de enxergar o funcionamento do nosso cérebro que me ajudou a entender demais o funcionamento das pessoas. Por que as pessoas se comportam do jeito que se comportam? Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente acha absurda. Como é que a pessoa consegue ser assim? Olha isso, olha o que ela está fazendo, olha que mesquinha, olha os ciúmes, olha como ela está provocando a outra, olha o descaso, olha o que ela fez, ela nem ligou, ela fez de propósito. Que malvadeza, quanta maldade num coração, né? A gente pensa umas coisas assim e foi muito legal eu entender essa história de que o nosso cérebro, ele tem dois modos de funcionamento. Tem um modo em que a gente está alerta a perigos, a problemas, a gente está de olho no que pode acontecer de errado. E nesse modo, a pessoa está realmente valorizando perigos, porque o sistema dela tá para observar o que tem de errado, né? É o modo alerta vermelho do cérebro. É uma situação em que a gente está com tudo ativado para fugir do perigo, para correr, para lutar. E isso é muito necessário, né? E evolutivamente isso foi muito necessário, porque no passado realmente a gente morava em cavernas e tinha que lidar com uma série de intempéries da natureza e feras selvagens. Então, ligar esse modo de vez em quando, ou mesmo disputas entre tribos, né? Então, ligar esse modo de vez em quando era necessário, porque no modo alerta vermelho, como o próprio nome diz, você está em alerta. Então, é um momento que é mais propício para você lutar, para você ter forças para isso. E aí a sua visão, ela fica mais fechada, ela fica aguçada só para o problema, para o perigo, mas ela perde um pouco a noção do resto que está acontecendo em volta, porque naquela hora não é a hora de você apreciar a paisagem, não é hora de você saborear uma maçã, é hora de lutar. Então não tá com espaço para essas outras coisas. O problema é que esse modo luz vermelha, ele não deveria ser frequente, porque se ele for muito frequente, isso traz até prejuízos para o nosso organismo, né? O nosso normal é o modo luz verde, é um momento em que você está tranquilo, que você está em paz, que você tem uma visão de mundo como um lugar bom, um lugar majoritariamente bom, em que as coisas fluem, em que as pessoas são majoritariamente boas, em que tem abundância, tem o suficiente para todo mundo. Então é uma visão de mundo que muita gente não tem, até porque pela mídia, por tudo que a gente ouve o dia inteiro, a gente fica com uma visão muito negativa. E aí nessa visão negativa, sem querer, a gente ativa o modo luz vermelha. E no modo luz vermelha, a gente está desgastando o nosso organismo. Porque uma coisa é você ter hormônios de estresse circulando e tudo mais na hora da luta. Outra coisa é você ter isso no dia a dia, só de perceber que você está atrasado, que você está correndo para a reunião, que não vai dar tempo de fazer tudo o que você se propôs, que o chefe não gostou de alguma coisa que você fez, que alguém te olhou torto. Quer dizer, são todas situações que vão causando esse estresse e vão ativando essa visão de mundo como um lugar de escassez, que não tem tempo suficiente, que as pessoas não são boas, que você está lutando, que tem que provar quem é melhor, que você está no meio de pessoas que não querem o seu bem, então você tem que estar alerta. Quer dizer, são uma série de pensamentos que ativam esse modo de funcionamento do cérebro e com isso fazem você ficar desgastada, fazem você ter um funcionamento aquém do que poderia ser. É um funcionamento ótimo para a luta, mas para o dia a dia não é bom. Até porque o nosso melhor desempenho, nossa melhor performance cerebral e mesmo física é quando a gente está no modo luz verde. Então, quando a gente está com uma visão de mundo boa, né, de que você está num lugar confiável e as coisas fluem para você, você se sente mais confiante, você age com mais naturalidade, a sua cabeça se abre para o melhor funcionamento possível, você tem mais criatividade, as ideias fluem
Então, para vocês entenderem isso, imagine uma pessoa, um ginasta olímpico. O ginasta olímpico, ele pode estar com o modo luz vermelha ativado, né? Então, nossa, eu tenho que ganhar, eu me esforcei todos esses anos, o que vai ser de mim se eu não conseguir essa medalha? E aí ele vai lá e cai no salto, não dá certo. Por quê? Porque o cérebro não está na sua melhor performance nesse momento. Agora imagina uma pessoa, o ginasta, que ativou no cérebro dele o modo luz verde, ou seja, ele conseguiu pensar coisas que fizeram ele se sentir bem e confiar. Ele conseguiu estar em sintonia com sensações de bem-estar. Então, ele estava ouvindo música, ele estava se sentindo empoderado, ele estava lembrando de momentos gloriosos que ele já viveu, ele estava lembrando do aplauso da plateia, ele sintonizou com essa sensação de bem-estar, de estar fluindo, vivendo, fazendo, acontecendo, e aí ele vai lá e ele dá um show, né? Então, é isso que a gente quer pra gente. A gente quer mais e mais conseguir ativar o modo luz verde no nosso cérebro. A gente quer conseguir escolher pensamentos melhores para ajudar a colocar o nosso cérebro nesse modo. Porque o que a gente faz com a maior frequência é escolher pensamentos sem nem perceber que a gente está fazendo isso, mas a gente dá atenção para muitos pensamentos negativos. A gente é bombardeado pela mídia, a gente ouve comentários negativos no elevador, em qualquer conversa de corredor, e isso sem querer vai ativando essa sensação. Nossa, coisas ruins acontecendo, o mundo não é um lugar bom, o que eu faço? Não dá para confiar em ninguém. Pronto, modo luz vermelha. Você nem percebe, não precisa estar com nenhum sintoma ali de coração disparado, nada disso, mas o seu organismo já não funciona tão bem, já está num modo estresse acontecendo. Se fosse medir na sua saliva, teria um nível maior de cortisol, porque já gerou um estresse ali só de pensar essas coisas. E a gente não quer viver com esse estresse crônico. O estresse é algo necessário, como eu disse, para uma situação emergencial, uma situação de luta. Jamais a gente deveria viver nesse estresse pelas questões do dia a dia. Mas é muito difícil a gente não viver nesse estresse pelas questões do dia a dia se a gente não escolher onde focar a atenção. Porque no dia a dia a tendência nossa é prestar atenção que o tempo está escasso, é prestar atenção na cara feia que alguém fez, no comentário nocivo, né? Então, a gente precisa fazer um treinamento cerebral para conseguir perceber tudo que já está bom, tudo que tem acontecido de bom ao nosso redor e que a gente nem nota. Até porque o cérebro tem uma facilidade muito maior em gravar o negativo do que o positivo. E como a gente é bombardeado por coisas negativas com frequência, a gente acaba tendo uma noção errada de probabilidade. A gente fica acreditando que realmente o mal é maioritário, está acontecendo em maior frequência do que coisas boas. Mas é uma inversão de probabilidade, isso não é verdade. A verdade é que o bem é soberano, que as coisas estão majoritariamente bem, o mundo está indo bem, o mundo está se regenerando, as pessoas majoritariamente são gentis umas com as outras no dia a dia, não são majoritariamente maldosas. Então, essa mudança do jeito de encarar o mundo tem um reflexo muito grande, tanto na nossa qualidade de vida, na nossa capacidade de sentir felicidade, quanto na nossa performance, né? Então é algo que a gente realmente precisa treinar e eu fico até pensando das pessoas que estão com o modo luz vermelho ativo nesse momento, por algum motivo, alguma coisa que a pessoa acabou de presenciar ou nos últimos dias tem ouvido muita coisa negativa. Nesse momento eu falar algo como o bem é soberano, para a pessoa pode soar como não é de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não é, porque tem acontecido coisas horríveis. Então, é um outro assunto que eu vou entrar agora. Então, existe uma escala das emoções, ou seja, a gente tem emoções muito pesadas, que estão lá embaixo na escala emocional, e conforme vai aumentando o nível de energia que a gente sente, o bem-estar que a gente vai subindo nessa escala emocional. Então, lá embaixo, lá no fundo dessa escala emocional, tem emoções pesadas, desagradáveis, como a culpa, a tristeza, o desespero, o pânico, né? E aí vai subindo o medo,
Pânico é um tipo de medo, mas o medo já é menos intenso. A ansiedade é um tipo de medo, mas é menos intenso. A gente vai subindo nessa escala. O que eu queria falar para vocês é que, dependendo da faixa em que você está nessa escala, você só tem acesso a um tipo de pensamento. Então, quando você está com uma visão de mundo de perigo, né? Você está com o medo ativado, você viu argumentos de que o mundo é um lugar ruim, você vai estar nessa faixa, e nessa faixa você só vai ter acesso a mais pensamentos do mesmo tipo. Então, nessa faixa você só vai conseguir pensar coisas que te deixam com mais medo ainda, pensar coisas que você só vai ter lembranças de coisas que comprovam a ideia de que o mundo é um lugar perigoso e não confiável. Então, para você ter acesso, até a sua memória permitir que venha à sua mente lembranças de exemplos de coisas que não são assim, de pessoas sendo caridosas, de um momento de enchente em alguma cidade que as pessoas se desdobraram para ajudar umas às outras. Quer dizer, para vir esses exemplos à mente, a gente precisa estar numa escala, uma faixa mais alta da escala emocional, porque senão a gente não tem acesso. Por isso que quando a gente está se sentindo muito mal, se alguém tentar falar alguma coisa positiva para a gente não consegue enxergar e às vezes até incomoda a pessoa estar falando aquilo, porque naquele momento você não consegue ver nada daquilo, não faz sentido para você. Às vezes a gente fica até com raiva de alguém tentar falar alguma coisa positiva quando você está se sentindo mal. Você quer que a pessoa concorde com você. Então, isso é algo para a gente ter em mente, para a gente entender que a nossa visão de mundo ela muda completamente dependendo da emoção que a gente está sentindo. Então, que tem horas que não adianta debater muito um certo assunto. Você precisa se acalmar primeiro, você precisa quietar a mente, você precisa desfocar, pensar em outras coisas. Em outro momento, talvez você consiga conversar sobre aquilo com mais calma. E algumas coisas são crenças, algumas coisas são pensamentos que você pensou tantas vezes que viraram crenças. Então, você já está acreditando que a sociedade é de um certo jeito, e isso não vai mudar de uma hora para outra. Para os nossos pensamentos mudarem, a gente precisa questioná-los e buscando exemplos contrários, se abrir para novas possibilidades. E muitas vezes a gente vai precisar ver esses exemplos contrários muitas e muitas e muitas vezes, até realmente aquilo começar a fazer sentido para você e você perceber que o seu jeito de ver o mundo está mudando. Então, falando um pouquinho mais sobre o modo luz verde e o modo alerta vermelho do cérebro, quem cunhou esses termos, quem explicou sobre isso, foi o neuropsicólogo norte-americano Rick Hanson, no seu livro O Cérebro e a Felicidade. É um livro maravilhoso e ele explica muito bem sobre isso, sobre as conexões neuronais para a felicidade. É muito interessante. E esse neuropsicólogo, ele explica que, filosoficamente, tem duas formas da gente encarar o homem. A gente pode ver o ser humano como inerentemente ruim, mal, corrompido e que precisa ser melhorado, precisa ser punido para se transformar em alguém melhor, ou ver o ser humano como naturalmente bom, uma pessoa que naturalmente tem boas intenções, boas vontades, bons ideais, mas que se desconecta de quem realmente é por entrar no modo luz vermelha. Então, é uma visão muito interessante do ser humano, bate muito com o que eu penso. Eu realmente acredito que o ser humano é naturalmente bom e que as pessoas acabam se tornando azedas, mal-humoradas, briguentas e tudo mais pelo que elas estão vivendo, e às vezes não só pelo que estão vivendo, mas pela interpretação do que viveram. Porque o modo da gente encarar o que se passou com a gente muda totalmente o impacto daquilo, né? Então, algumas pessoas viveram verdadeiras tragédias, mas não se tornaram azedas, rancorosas, nada disso. Pelo contrário, podem ter usado isso para observar o quanto as pessoas se ajudam no momento de tragédia, ou pode ter valorizado mais ainda estar viva, ou os momentos preciosos de cada dia. Quer dizer, a forma que a gente encara o que aconteceu com a gente muda totalmente o impacto que aquilo tem na gente.
E algumas pessoas tiveram uma vida normal, né? Com os seus altos e baixos, seus momentos de contratempo, de não se dar bem com alguém. E isso vai tendo o seu impacto ali, constante, né? E frequentemente os nossos pensamentos a respeito de tudo isso que acontece com a gente vão fazendo a gente entrar nesse modo luz vermelha, que, como a gente conversou, é um modo que faz vir à tona o pior de mim, porque é um modo útil para um momento de luta, mas que para o dia a dia, para minha convivência, não é bom, porque é um momento, é um modo em que eu fico com as piores emoções. Se eu tô com uma visão de mundo de escassez, de que o mundo é um lugar perigoso, de que não dá para confiar, naturalmente o que ele cita em mim são emoções do tipo egoísmo, porque se eu acredito que não tem para todo mundo, eu quero cuidar do que é meu para não faltar, porque eu acredito que pode faltar. Se eu acredito que não tem para todo mundo, eu vou sentir inveja, porque eu vou ver outra pessoa tendo e eu vou acreditar que só ela pode ter e eu não, em vez de eu conseguir pensar que legal, então se alguém pode ter, isso significa que eu também posso ter, né? Então, no modo luz vermelha, a gente sente as emoções que são tidas como os piores defeitos humanos, né? E na verdade faz muito sentido que seja apenas porque a gente ativou essa visão de mundo de injustiça. Então você quer o que é correto. Então no modo luz vermelha a gente fica muito controlador. A gente acha que a gente que tem que determinar como a outra pessoa tem que agir. Então, a gente age de uma maneira que muitas vezes é o que explica por que algumas pessoas são desagradáveis com a gente, né? Então, às vezes você tá lá falando da sogra que mete bedelho na sua vida, que cutuca, que fala um monte de coisa. Se você for parar para pensar, ela tá no modo luz vermelha. Ela tá com medo, ela tá acreditando que perdeu o filho, ela tá achando que ela não é uma pessoa boa o suficiente porque ela foi trocada por alguém. Quer dizer, de alguma forma ativou nela a sensação dela não ter valor, das coisas não estarem fluindo, de coisas ruins vão acontecer porque agora ela vai estar sozinha. Ela não tá conseguindo focar a atenção no valor que ela teve, na pessoa que ela criou, que se essa pessoa tá feliz hoje, grande parte disso é graças a ela. Ela não tá conseguindo focar a atenção no ciclo da vida, que coisa maravilhosa que é o filho agora estar casando e tendo a própria vida e satisfeito e realizado e o mérito dela de ter contribuído para isso. Quer dizer, dependendo do jeito que ela encara, ela ativa o modo luz vermelha ou o modo luz verde. E aí ela age compatível com isso, porque no modo luz vermelha, ela tá tão assustada, ela tá tão preocupada com algo ruim acontecendo, que aí ela fica controladora, que aí ela dá palpite, que aí ela é mais crítica, né? E isso acontece com todo mundo, acontece com a gente também. Então vocês podem começar a notar quando vocês estão no modo luz vermelha, quando vocês ativaram uma visão de mundo como um lugar ruim, perigoso, ou que você não tem valor, ou que as pessoas não gostam de você. Tudo isso faz você entrar nesse funcionamento. E aí é um funcionamento em que você fica mais defensivo, quer controlar mais, você fica mais reativo aos problemas, enxerga menos soluções. Então, a gente precisa treinar, e eu vou passar um treinamento para vocês. Então, eu gostaria que vocês começassem a notar, né? Notem quando vocês estiverem mais mal-humorados, controladores. Notem se vocês não ativaram alguma ideia sobre escassez, não ter tempo suficiente, não ter dinheiro suficiente, não ter abundância em geral na vida. Notem se vocês não ativaram ideias de injustiça ou de perigo, de estarem correndo algum risco. Se vocês ativaram alguma ideia de não terem valor, não serem importantes, não serem queridos pelos outros, né? Porque todas essas ideias são as que ativam o modo luz vermelha e, portanto,
as nossas emoções negativas, né? Então, as emoções negativas mostram que a gente está com essa visão de mundo, que a gente ativou pensamentos desse tipo. E notem também nas outras pessoas, quando alguém for desrespeitoso, quando alguém falar alguma coisa que vocês não gostarem, quando você perceberem mau humor nos outros, quando, né, qualquer comportamento que incomoda, pensem se de alguma forma a pessoa não pode estar simplesmente nesse modo luz vermelha. Também imagina uma pessoa defensiva, né? Se vocês notarem, pense, essa pessoa está se sentindo ameaçada, essa pessoa está com medo de alguma coisa, por isso que ela ficou defensiva. Claro, tem comportamentos por aí que são simplesmente inconscientes, assim, inconscientes no sentido a pessoa está agindo sem pensar, né? Não é que está nada disso ativado. Às vezes nem percebe que jogou um lixo na rua, ou não é que não percebe, mas ela não teve valores trabalhados dentro dela, tem uma série de motivos para as pessoas agirem como agem. Então, muitas vezes na cabeça dela, por exemplo, não faz diferença porque já está cheio de lixo no chão, e aí culturalmente ela não aprendeu a dar valor àquilo, ou ela está revoltada com o mundo, tá com raiva, tá no modo luz vermelha, e aí ela quer mais detonar mesmo, não está se importando com nada, porque no modo luz vermelha é assim, você não está preocupado com o bem do outro, você está achando que tem que cuidar mais de você mesmo, que você está sozinho. Então, comecem a notar a quantidade de vezes que os maus comportamentos são por causa disso. E vamos começar a trabalhar o nosso cérebro, né? O neurocientista Rick Hanson, o neuropsicólogo Rick Hanson, ele faz um trabalho muito bom no livro dele, explicando sobre o quanto o negativo gruda no nosso cérebro e o positivo não. O positivo passa que a gente nem nota, né? Então, para a gente conseguir ver o mundo como ele realmente é, na verdade a gente precisa focar mais atenção no que tem de positivo acontecendo. Então, a gente precisa conseguir notar mais as belezas do dia a dia, respirar, notar a natureza, passar tempo notando o que aconteceu de bom, né? E isso não é pintar o mundo de cor-de-rosa. Isso não é fazer um faz de conta e fingir que nada ruim está acontecendo, não lidar com os problemas, não é nada disso. É muito mais equilibrar o cérebro, tirar esse viés, ajudar a equilibrar um pouquinho essa tendência do cérebro a grudar o negativo e a gente ajudar o cérebro a conseguir grudar um pouquinho do positivo. Na verdade, é um trabalho, porque não é uma tendência natural. O positivo realmente passa batido e a gente nem vê. Então, o treinamento é passar mais tempo notando o que tem de bom. Então, uma forma da gente fazer isso é passar um tempo diariamente sintonizando com uma sensação boa, uma sensação de bem-estar, uma lembrança boa. Então, se você já tiver num bom momento, se você tiver vivido algo gostoso, agradável, você já está com uma emoção positiva ali acontecendo, você pode incrementar isso, pensando mais detalhes sobre o que aconteceu de bom, vai achando um pensamento cada vez melhor, né? Então, vai pensando, vamos supor que alguém te deu um bombom. Em vez de comer aquele bombom e nem pensar a respeito, aliás, nem prestar atenção no sabor direito, não, você saboreia, você presta atenção na sensação daquele chocolate derretendo na boca, do sabor do recheio, né? E enquanto isso, pensamentos de apreciação sobre a pessoa que te deu o bombom. Olha que delícia, essa pessoa lembrou de mim, ela escolheu esse sabor, é uma amiga legal, realmente, olha quantas coisas ela já fez por mim, não é a primeira vez que ela faz uma coisinha legal dessas, quero ser legal com ela também, acho que eu vou dar um bombom para ela também, né? Você vai aumentando, aí nisso você pode ir longe, você pode até mudar de assunto na sua cabeça. Você vai buscando, você só tem a intenção de realmente ficar um tempo pensando a respeito de coisas boas. Então, vamos supor que isso já te puxa a imagem na cabeça de outros amigos. Aí você lembra que, na verdade, você tem muita ajuda na vida, quantas coisas boas já aconteceram, quantas pessoas apareceram na hora que você estava precisando, quantas vezes cuidaram de você. E com tudo isso, você vai aumentando o efeito desses pensamentos no seu cérebro. Então, você consegue começar a fazer conexões neuronais novas e
ter um efeito benéfico para você conseguir se sentir uma pessoa cuidada, uma pessoa imersa num ambiente confiável, que tem amigos. Isso muda totalmente o seu modo de sentir, de encarar a vida, muda a sua performance, muda as suas emoções. Então, é algo que a gente quer desenvolver. E vocês podem fazer isso das mais variadas formas. Pode ser isso do aproveitar uma emoção positiva que já está vigente, mas vocês podem também criar essa emoção. Então, vocês tiram uns minutinhos todos os dias para tentar focar a atenção em qualquer coisa boa que esteja presente naquele momento. Você pode colocar uma música e tentar focar total atenção na beleza daquela música, ter a intenção de ver beleza naquilo e sintonizar com isso, para isso ficar visível para o seu cérebro. Você pode, enquanto vai ouvindo aquela música, procurar lembrar do que aconteceu de bom no dia de hoje, ou você pode achar alguma coisa maravilhosa que aconteceu lá no seu passado e ativar aquela lembrança dentro de você, sempre notando muito a emoção que está sendo gerada, né? Vamos supor que você pensa alguma coisa do passado, em vez de se sentir bem, você se sente mal porque acabou, porque não está acontecendo agora, então aí esse exercício não vai te ajudar. Aí simplesmente o que você faz é buscar outra coisa para focar a atenção. Você vai usando as emoções como norte, para saber se você está focando a atenção em algo que vai te fazer bem, que vai fazer essas transformações benéficas no seu cérebro. Então, você procura pensamentos cada vez melhores sobre o dia de hoje. Eu vou explicar melhor isso, vou gravar outros áudios. Mas você tem sempre a opção de escolher onde focar a atenção. Então, o exercício para hoje é esse, é passar pelo menos uns minutinhos, mas quantas vezes você conseguir ao longo do dia, escolhendo sintonizar com uma emoção positiva. Então, escolhendo algo em que focar a atenção demoradamente, achar pensamentos e mais pensamentos bons a respeito daquilo, focar a atenção na sensação de prazer, de bem-estar, para que com isso você consiga ter esse efeito bem duradouro, bem gostoso, bem transformador no seu cérebro. Um beijão e até uma próxima.